queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com tanto carinho para você. Hoje nós vamos receber uma amiga, ela que é depiladora, bastante conhecida na cidade, depois a gente vai saber há quanto tempo ela já é depiladora aqui em Guarujá, mas na verdade sua formação é de relações públicas. Então é uma pessoa bastante extrovertida, bastante comunicativa. Tenho o prazer de apresentar a Liz Marcondes Machado. Obrigada, Liz, por ter aceitado o convite. O prazer é meu. Aliás, um convite que está vindo, né? Mas graças a Deus deu Agora certo. deu certo. Tudo tem sua hora. É verdade. Ô, Liz, na minha época de faculdade, eu lembro que muitas pessoas se formavam e não exerciam mais as suas profissões. A gente é meio contemporâneo. E eu não sei se você lembra desse episódio de um engenheiro ou arquiteto que virou suco. Lembro. Lembro. Não era? Ele ficou famoso. Ficou famoso. Justamente porque ele é engenheiro e preferiu aderir à vocação dele de fazer suco, né? Exatamente. E com você foi assim também? Eu trabalhei muito tempo na área. Sei. Como relações públicas, tanto em São Paulo, já trabalhei em secretarias de Estado, trabalhei em hotelaria aqui no Guarujá, mas por opção virei depiladora. É a vocação mesmo. E é gostoso? Muito bom. Ah, Você não deixa de praticar relações públicas. A minha profissão, você pode aplicar os princípios da teoria de ser relacionado da profissão em qualquer atividade. Sem dúvida. Então, eu aplico relações públicas em todos os dias. Aplica bastante. Eu já vista a longevidade do seu ambiente comercial. Há 13 anos. 13. Bastante 13, tempo já. Mas, Liz, então, eu te trouxe aqui porque eu acho que o telespectador gostaria de saber um pouquinho da história da depilação. Eu fiz uma rápida pesquisa, né, de Google, que a gente hoje recorre assiduamente ao Google, e por curiosidade mesmo, e notei que a depilação ela é uma técnica muito antiga, já vem mesmo da antiguidade. Sim. E começou com os egípcios. Egípcios e todo mundo árabe. Certo. Eles achavam que o pelo passava a ser uma impureza do corpo. Então, eles a retiravam. Existem várias maneiras de ser retirado. Mas esse tipo de depilação que eu faço, que é a depilação egípcia, é o melado árabe, que realmente é a forma mais antiga que se tem de fazer uma depilação. Olha que interessante. E diga-me uma coisa, qual é a diferença dessa depilação que você faz, que é o melado árabe, para as outras ceras, para os outros materiais de depilação, de extração? Existem vários tipos de depilação. Então, existe aquela depilação que retira os pelos externos. E você pode fazer tanto pelos cremes como por uma lâmina. Existe a parte fria, que você tira com uma cera depilatória fria, ou então com a máquina elétrica. Tem as ceras quentes, que são as à base de parafina e breu, aquelas que endurecem, são retiradas sozinhas, ou então o rolon, que é um aparelho que tem esse nome porque ele tem um rolinho onde passa a cera e depois é retirado com papel. Também é quente. E tem a minha, que é o melado árabe, que eu acho que é o mais antigo. Eu utilizo, não existe para vender essa cera, por isso que não é tão usual, não é tão conhecida no mercado, porque quem utiliza, fabrica, faz a própria cera, em casa. Às vezes é conhecida como cera caseira, ou cera árabe, ou cera egípcia, os nomes são diversos. Voltando ao Google, quando recorremos a ele e procuramos depilação árabe, aparece a depilação dos fios. Não, essa é a indiana. De linha. É indiana. É muito confundida a depilação egípcia com a indiana, que é a extração, eu esqueci de falar, pela linha. É diferente também, né? Deve ser doída pra caramba, hein, Liz? Ela dói. É tirada uma a uma, é Tá. feita só em locais pequenos. Ela é excelente, fantástica para sobrancelha, para rosto, mas ela nunca é utilizada no corpo. Porque é muito demorada para ser feita. Imagino, para quem onde tem volume grande de pelos. Não, não é feito. Ô, Liz, me diga uma coisa, no corpo humano, todos os pelos podem ser extraídos? Todos. Não há nenhum prejuízo? Nenhum. Você pode, eu já aumentei a testa de pessoas tirando o cabelo, porque a pessoa fica com um aspecto meio estranho quando a testa é pequena. Tira-se o cabelo. Né? Qualquer pelo pode ser extraído. Pelos e cabelos. Dá uma alterada estética.
Olha que interessante. Para fins estéticos. Fins estéticos. Aliás, Você fica mais hoje, bonita. eu acredito, não sei, corrija-me se isso estiver errado, mas acredito que hoje a depilação ela seja usada não só exclusivamente, mas principalmente para fins estéticos. Não. Não? Não. Há a parte de estética, mas há também a parte de higiene. É muito mais fácil você higienizar uma pele do que um pelo. O pelo, ele guarda a umidade. Aonde tem umidade, tem fungos. A pessoa sua mais. Né? Então, o odor também aumenta quando a pessoa tem pelo. E a higienização é muito mais fácil. Tanto é que em qualquer cirurgia, o médico, a primeira coisa que ele manda é fazer a tricotomia do local, ou seja, retirada total de pelos. Tricotomia quer dizer retirada total de pelos? De pelos. Trico é pelo, tomia é a retirada. Certo. Não importa o local do corpo que seja feito, é a tricotomia, a retirada total de pelos. Entendi. E a gente falou, você estava falando que existem vários tipos de ceras e vários tipos de depilação, várias formas de extração de pelos. A depilação que extrai o pelo inteiro, como Sim. é o seu caso, que sai pela raiz. Sai pela raiz, sai inteiro. Sai inteiro. Não é? Ele não é cortado como a lâmina. Não é quebrado. Quando o pelo ele tem um crescimento sempre, é contínuo o crescimento dele, ele nunca para de crescer. Se você corta com uma lâmina o pelo externo, no dia seguinte, pelo crescimento natural dele, ele já está apontando. Se você retira o pelo pela raiz, não que ele demore para nascer, ele demora porque o folículo piloso, que é quem fabrica o pelo, ele fica na derme. Nós temos 3 camadas de pelo. Então tem a epiderme, a derme é maior e a endoderme. O folículo piloso, ele fica lá embaixo, quase na divisa da endoderme. Então o caminho que ele tem que percorrer até ficar externo é longo. E aí demora para crescer. Por isso que a gente tem a sensação de que esse tipo de depilação dura mais. E na verdade, dura. Dura pelo caminho que o pelo tem que percorrer até aparecer, até ficar externo. Esse caminho demora 3 semanas no verão, no calor, e 4 no inverno. No verão, no calor, nós temos mais produção de testosterona, então nós temos um crescimento mais rápido. Tanto de cabelo, pelo, cutícula, unha, tudo cresce mais depressa. Ai, que interessante. Eu sempre quis saber o porquê disso, porque eu noto que meu cabelo cresce mais no verão. Mais no verão. No inverno ele congela. Unha também. Mais ou menos. Mas o crescimento é o normal. No verão ele é acelerado. Olha que no legal. calor. Entendi. Puxa, e tem, com relação aos cuidados da pele, quando você submete a depilação com cera, no caso a tua cera, como é que chama mesmo? Cera egípcia? Cera egípcia. A cera egípcia, ou melado árabe. Ela não tem nada químico. Ela é feita todos de produtos naturais. Ela é solvente em água, então ela não precisa de nada para tirar os resíduos. Então ela não faz mal nenhum na pele. Inclusive, você sai da depilação com uma pele hidratada. Eu, logicamente, que vou achar que a minha cera é melhor, por isso que eu a escolhi para utilizá-la. Mas tem ceras que são químicas. Então, pode dar alergia ou não. Aí depende de cada pele. A parte de alergia é uma coisa muito delicada. Sem dúvida. Ou então o removedor, a pessoa também é químico para tirar o resíduo. Também pode ter alergia. Quanto mais natural, melhor. Não houve nenhum caso de alergia à sua cera? Nunca. Todos esses anos que eu trabalho com ela, e eu trabalho comercialmente há 13 anos. Sim. Mas já a utilizo há muito mais tempo. Como é que você começou a utilizar essa receita, Liz? Essa é receita de família. Ah, olha que legal. É receita de família. Eu já fui muito machucada em depilação. Mas eu achava que eu não ia ter coragem de puxar sozinha, fazendo. Mas quando chegou uma hora que eu falei, não adianta, eu vou tentar. E aí fui procurar a cera, a receita na família, que você pode ou não acertar fazer. Questão de, que nem ponto de calda. De bolo. De bolo. Você acerta ou não acerta? Porque ela é feita no fogo. Ela é feita no fogo. Olha que interessante. E aí eu comecei a fazer em mim, em amigos, em primos que vinham passar férias em casa, até que eu resolvi fazer comercialmente. Olha que interessante. E me diga uma coisa, você desenvolveu esse ponto ou você já pegou logo de cara?
Não, Porque mais ou também tem menos. isso, Não é né? mais ou menos. Você é uma doceira de depilação. Não, porque como essa receita era uma receita antiga, que minha avó utilizava, quando eu fui buscá-la, ela já não estava mais viva. Eu fui no acerto, Intuitivo. no erro, até que eu fui adaptando e cheguei hoje mas até hoje, é que nem mão. Tem dia que eu não estou com a mão boa para fazer, eu erro, e aí eu paro, aí no outro dia eu volto a fazer. E você tem que produzir todos os dias a cera? Não. Essa cera é a base de mel, e mel é o único produto conhecido que nunca estraga, mesmo depois de muitos anos. Então eu faço. E mesmo aquecendo? Mesmo aquecendo. Então eu faço a cera, às vezes uma vez por semana, e faço muito e deixo reservado. Entendi. E aí vou utilizando conforme a necessidade. Quantas depilações por dia você faz? Aí depende muito do que a pessoa vai fazer. Então, quanto mais ela faz, menos atendo, né? Mas uma média de 10 pessoas, às vezes menos, às vezes chega a 15, 18. É um mercado, então, interessante. É interessante. Existe curso para depiladora, Alice? Existe curso, sim. Eu fiz no Senac. Embora eles não ensinem a utilização dessa cera, porque como não tem para vender, eles não podem ensinar, eles utilizam outras ceras. É sempre interessante você fazer um curso, porque mesmo que você não utilize a técnica, quando alguém chega no seu espaço e você reconhece que tipo de cera e o que ela passou pela depilação, sempre é bom. Eles ensinam a parte de doenças dermatológicas, como utilizar, asepsia. Interessante. A forma de puxar também, porque tem forma de puxar tem uma também. Forma correta, não tem? Tem uma forma correta e tem, além disso, cada cera se utiliza de uma forma. Mas além da técnica que eles ensinam, você acaba criando a sua própria. Ah, interessante. Né? Eu fiz uma adaptação, porque como a minha cera é diferente, eu adaptei o que eles me ensinaram à minha cera e acabei criando uma coisa toda nova. Liz, eu quero saber se é possível a gente depilar sem dor. Mas você não precisa me responder claro que não. agora. Claro que não! É impossível, impossível. Quem falar que depilação é indolor está mentindo. Não existe como você retirar um bulbo, você consegue ver a raiz, mas você não consegue ver seu poro. Então é impossível. Lógico que conforme você vai fazendo depilação, o pelo vai enfraquecendo e fica menos pelo, o que dói também é a quantidade de pelos que sai ao mesmo tempo. Chega-se a uma metáfora de que, depilar não dói mais. Mentira. Quer dizer, é uma metáfora. Tá? Doer vai. Lógico que a intensidade é que difere. E quem sabe a tolerância também, né? A dor. Acostuma, né? Aquela dorzinha, e a dor realmente diminui. Eu falo que eu faço a depilação em mim mesma, eu não sinto nada. É metáfora? É. Mas é tão suportável que você não liga mais. E o benefício é tão grande. E é uma vez por mês, então vale a pena. Tem um custo-benefício, digamos, da própria dor. Muito. Bom, a gente vai continuar com esse bate-papo com a Alice no segundo bloco. Volto já já. Fica aí, não vai embora não. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790.
apresentar o programa Espaço Saúde, que hoje está recebendo a Relações Públicas que virou depiladora, a Liz Machado Monteiro. Não, Monteiro Liz, Machado? Não, Marcondes Machado. Viajei. Tá bom. Não tem nada de Monteiro. Não. Liz Marcondes Machado. Ai, Liz, que ótimo. Então, Liz, você estava me contando no primeiro bloco, contando aí para o telespectador sobre os tipos de depilação. A gente falou da sua cera. É lógico que a gente puxa a sardinha para a sua Claro cera. que sim, sempre. Sempre. Né? Primeiro, porque somos clientes. Segundo, segundo, porque de fato experimentamos vários tipos. Não que não hajam boas, eu acho que o mercado é bem vasto. E tem umas técnicas mais interessantes que outras. Por exemplo, uma técnica que eu não recomendo, de jeito nenhum, é aquela, não recomendo, porque é impressionante a dor. A cera quente, sem o papel, sem o pano para puxar, aquela que puxa na ponta da varinha. O que é aquilo, Liz? Também existem mãos Meu mais Deus, pesadas e mãos mais leves na hora de fazer uma depilação. Também tem isso. existem Vai em profissionais conta... e profissionais, sim. É verdade, eu tenho umas amigas ótimas. Tem a Olga, depiladora, que é ótima. Existe também tipo de pelo, né? Tem pelos mais grossos, vai doer mais. Exato. Pelos mais finos vão doer menos. E o que depende o tipo de pelo? É a ascendência, a genética? Existe a genética e existe também o estrago que nós mesmos fazemos. Porque toda vez que você corta um pelo, não importa como, se é pelo creme ou pela lâmina, você está engrossando. É fato isso? É. É verdade, então. É fato. Você vai cortando, você vai engrossando o pelo. Vai fortalecendo. Você dá vitamina para ele. Quando você arranca um pelo pela raiz, toda vez que você extrai aquele pelo, você machuca o folículo peloso. E esse folículo, ele vai sendo machucado e vai fabricando um pelo defeituoso. Então, ele fica mais claro, ele fica mais fino, até que ele morre. Então, aquele pelo não vai nascer mais. Então, é verdade que a depilação contínua com cera... Acaba. Com... Eu já não tenho mais praticamente pelo no corpo. Olha que interessante. E eu era muito. Eu sou descendente de árabe, eu era um pelo. Inteiro. Mas é verdade que os descendentes de árabe têm bastante pelos. Tem. Toda a parte árabe e a parte do norte do Mediterrâneo, que teve muita influência com os mouros, todos eles são mais morenos e mais peludos do que do norte da Europa. Sem dúvida. Olha que legal, gente. Aula de pelos e depilação, é muito legal. Ô Liz, falando em resto do mundo, em Brasil, é fato que a depilação brasileira é bem procurada fora do país? Não só a depilação brasileira é tida como Brazilian Wax e ela é famosa no mundo inteiro. Eles confundem um pouco, não é a cera que nós usamos, e sim o método de depilação. No exterior, muitas mulheres nem se depilam. Às vezes só aparam ou não. Às vezes a gente vê estrangeiros na praia com pelos na axila, na virilha, elas não ligam. Nós temos essa cultura, eu imagino que seja por causa dos indígenas que não tinham pelo, de retirar os pelos. Nós também temos um clima que, tendo pelo, nós suamos mais. E o europeu tem aqui frio seco, não há tanta necessidade. Mas a moda, a maneira do Brazilian Wax é muito famosa no mundo inteiro. É verdade, é cobiçada, né? E tem estrangeiros que chegam pedindo para ser a Brazilian Wax. É mais do que a cera, o tipo costume de retirada maior de pelos. Mais cavadinho. Bem cavada. Lá no seu estúdio você recebe, eu imagino, porque é no centro do Guarujá. Eu imagino que você receba turistas o ano todo. Às vezes aparecem turistas europeus, americanos, e eles vêm procurando. Vêm buscando esse Wax. produto. Olha que interessante. Bacana, né? A gente vê mesmo o biquíni e a depilação para condizer com o biquíni. É verdade, às vezes eles chamam, eu quero fazer depilação biquíni.
Olha que legal. É. É a denominação. É. Uhum. Ou então já é o Brazilian Wax, o que eles chamam é a retirada total de pelos. Entendi. Mais conhecida lá fora, como depilação brasileira é essa. Que é limpar tudo. Vamos Sim, limpar tudo, ficar sim. peladinho. Ou deixar muito pouquinho pelo só de enfeite mesmo. Ai, que bárbaro. Ai, legal, Liz. E me diga outra coisa que eu queria saber. Isso que eu estava, da minha colinha aqui, que na Idade Média a depilação era considerada bruxaria. Aliás, na Idade Média tudo que era diferente era considerado bruxaria, na verdade. Na Idade A depilação Média, não fugiu a isso. Não, na Idade Média, os homens quiseram tirar o poder matriarcal para virar patriarcal. Então, tudo que era feminino foi retirado. As mulheres viraram bruxas, os gatos vieram do mal, Uhum. né? As mulheres elas tinham conhecimento das ervas, eram elas que geravam filhos. Então, o poder era feminino. Uhum. Muitos clãs, tribos eram matriarcais. Uhum. Então, o homem resolveu mudar a história. Uhum. E aí a mulher foi queimada erroneamente e muito se perdeu nisso, porque o poder, o conhecimento das ervas, da cura, muitas vezes foi porque todas elas morreram queimadas como bruxaria, porque como que uma mulher poderia curar, né? Isso era só de Deus. Se ela curava é porque ela era coisa do demônio. E o Deus era masculino. Exatamente. Tentaram impor, né? Sim, tentaram impor. Essa nova figura mítica. O mundo virou de matriarcal para patriarcal. Interessante a gente pensar nisso, né? Porque hoje é inconcebível uma mulher, eu não conheço mulheres que não se depilem. Poucos, você conhece? Eu conheço. Normalmente eu conheço homens que se depilam tranquilamente. Sim, também. Muitos. Os homens passaram a não ter vergonha de se depilar depois que os atletas assumiram que se depilavam porque tinham um acréscimo de milésimos de segundo com o tempo, porque somente os nadadores. Diminuindo o atrito, né? Sim. E aí os homens passaram, já que se os atletas retiram os pelos, por que eu não posso? E muitos homens que eu conheço que se depilam apontam o conforto da depilação, exatamente. O conforto porque sua menos. Sua menos, exatamente. Uma diminuição da sudorese considerável. Agora... Então eles não têm mais vergonha, não. Não tem. Agora... Mas não é todo lugar que depila homem, né? Eu depilo. Você depila? Eu Olha. depilo. E barba Sempre. também? Não. Barba é a única coisa que eu optei por não fazer. A barba normalmente é muito cerrada, há mais de um pelo em cada poro. E eu teria que ter aparelhos que são de limpeza de pele, que é alta frequência, que seria para esterilizar e fechar os poros. Certo. Eu não tenho esse aparelho. Eu optei por não ter, porque eu não faço limpeza de pele. Sim. Agora eu tenho uma colega de trabalho que está agora há 2 anos comigo, ela faz limpeza. Mas eu já entrei, que não faço, a única coisa que eu não faço é a barba. A barba, os demais pelos. A menos que a pessoa já esteja acostumada a fazer. Sim, porque aí é também outro já tipo de pelo. Exatamente. Aí eu faço. Mas para começar, não é aquele pelo não grosso, né, da barba cerrada que não é fácil, não. Não é. É muito dolorido, há traumatismo na pele, ficam umas espinhas, não é agradável, eu optei por não fazer. Liz, você tem alguma dica para dar para os nossos telespectadores para se prepararem diante da depilação, antes da depilação? Por exemplo, eu marquei a depilação para amanhã. Existe alguma coisa que eu possa fazer em casa que auxilie na remoção do pelo ou ainda que diminua o impacto, a dor? Não, isso não. O que existe você pode fazer 3 dias antes uma esfoliação. Isso vai retirar as células mortas que existem em todos nós. Nós temos uma troca de pele. Essas células mortas podem impedir que o pelo nasça. Então, eles ficam presos. Quando você vai na depilação, o pelo não sai, ele está todo encravado. E isso é bom não só para depilação, é bom para nós, para fazermos realmente uma esfoliação. Uma vez por semana é suficiente, não mais do que isso, senão o efeito fica reverso. E sempre deixando 3 dias de diferença entre a depilação e a esfoliação. Os 2 são agressivos. Agora, tirar a dor, não existe.
É você fazer sempre. Até O pelo afina, vários vão morrendo, então a quantidade de pelos vai diminuindo, a dor também diminui. Não deixar juntar, fazer regularmente. E vale a pena, sempre vale a pena. Porque se você passa uma lâmina ou um creme, no dia seguinte, você vai estar com pelo. E isso causa também uma série de... A pele é muito delicada, você passa a lâmina, você pode irritar essa pele. Tem gente que tem alergia a isso. Você retira uma película da epiderme toda vez que você passa uma lâmina, além do pelo. Aí no dia seguinte você está na praia, está com o pelinho já nascendo e ainda tem que passar gilete na irritação. Não, aí fica uma caca mesmo. Não, e aí fica feio. Isso, a lâmina pode escurecer a pele também. Tem algumas peles que, pelo atrito que a lâmina faz, tem um efeito de escurecimento. Coisa que com a depilação com cera não ocorre. Não ocorre. Liz, uma coisa importante também. Existe reaproveitamento da cera de depilação? Infelizmente, sim. A gente vê alguns locais, né? E a vigilância sanitária permite não tem essa como ação? você saber. Entendi. Tudo que é tirado com pano ou papel é impossível ser reaproveitado. A cera que é retirada sozinha, ela pode ser descartada se o profissional for bom. Consciente, digamos. Ou ele pode pegar toda aquela cera, pôr numa panela, coar os pelos e reaproveitar. E não há como você distinguir uma cera nova de uma cera reaproveitada. Ela não muda... Nada. A cera presta, a cera em si, para ser utilizada várias vezes. Entendi. Aí a consciência de cada profissional em jogar fora ou reaproveitar a cera. Porque o reaproveitamento de cera realmente causa danos? Pode causar doenças. Pode mesmo. Pode. O fogo, o superaquecimento dela não mata. Nós não temos nenhum... se você aquecer numa temperatura que destrói uma bactéria, você estragou a cera. E nós não temos isso num fogão caseiro. Um profissional pode, quando olhar uma pele que tem uma dermatose, se recusar a utilizar a cera ali. Mas ninguém pergunta se você já teve hepatite na vida. É verdade. A hepatite, o seu sangue, você não está mais doente, você é uma pessoa sã, mas o seu sangue está contaminado para o resto da vida. Se você sangrou na hora da depilação e essa cera for para o fogo e for reaproveitada em uma pessoa que também sangrou, ela pode pegar uma doença. Vai ser um agente transmissor. Pode ser. Pode ser. Pode. Melhor não correr riscos, né, gente? Já chega os riscos que a gente corre diariamente. Não. Agora, na depilação, você não tem como saber se essa cera for reaproveitada ou não. Então, mas você já deu uma dica interessante. Todas as ceras que forem utilizadas com papel ou tecido ou paninho, elas são descartadas. Não tem como reaproveitar. Não tem como o profissional extrair tirar a cera. Exatamente. Impossível. Legal. Agora, existem panos que também são reaproveitados. Isso. Aí, como é que você vai saber se aquele pano foi lavado, esterilizado? Também não tem. Então, o pano também deve ser descartado. O ideal é que seja o material todo descartável, descartável. E que a depiladora ou depilador utilizem materiais de proteção individual, tipo luvas, máscaras. Eu uso luvas. Máscara eu acho que não há necessidade, mas a luva sim, tanto para mim como para a pessoa. Por que não? Uma luvinha descartável, é bom. Legal, né? Liz. Que ótimo, foi um bate-papo ótimo, acho que demos uma boa esclarecida a respeito dos tipos e técnicas de depilação existentes, disponíveis no mercado, seus riscos, seus benefícios, não é isso? E sempre lembrando que a Analisa a gente puxa sardinha porque a gente gosta muito. Obrigada. Liz, o teu estúdio, só para lembrar aí o pessoal de casa, fica no Caminho do Mar, em 40. Pitangueiras. 40. Centrinho de Pitangueiras. Tá ótimo, é Lilith. Lilith, depilação egípcia. Lilith são nomes árabes também? Um nome de uma deusa. É uma deusa egípcia. É uma deusa. Não? Ela é muito anterior aos egípcios. Olha é uma deusa que caracteriza a feminilidade da mulher. Olha. É o lado sensual da mulher, não só o lado mãe. Que ótimo.
Tá ótimo, Liz. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E espero revê-la em breve, Assim, se Deus quiser. Gente, ficamos por aqui. Semana que vem a gente tem mais Espaço Saúde para você. Beijo, até lá.